eu fui fazer curso de farmácia mesmo, porque aí eu queria criar um produto, eu brincava que eu falava que eu queria criar um crack capilar, que era um produto que revolucionasse tudo. Mas, na verdade, eu queria estudar um pouco mais sobre o que é o fio do cabelo, as doenças, o corpo, como ele se comporta e por que o cabelo muda. Então, eu queria estudar mais a fundo isso. E foi na área de farmácia que eu consegui aprender mais sobre isso. Bom, aí você fez, então, a faculdade de farmácia. E foi aí, depois da faculdade de farmácia, que você acabou desenvolvendo produtos, Ivete? Primeiro, eu fazendo a faculdade de farmácia, só para não esquecer de falar essa parte, eu precisava estagiar também na área. Então, eu fui trabalhar numa outra empresa, eu saí da primeira que eu trabalhava, eu fui trabalhar numa outra empresa onde eles tinham uma fábrica de cosméticos, e eu pude passar por todas as etapas dentro de uma fábrica. Desde quando chega a matéria-prima e você fazer teste da matéria-prima também precisa disso para você ver se o produto ele veio realmente com qualidade, se não está com nenhuma contaminação. Então você tem que fazer o teste antes do produto, deixar ele meio que em quarentena, para depois você começar a trabalhar com essa matéria-prima. E aí, depois, de acordo com a fórmula que a farmacêutica ela fazia, que ela era química, de acordo com aquela fórmula, tudo é pesado, separado, e depois que você faz, são feitos vários testes. E uma coisa que é muito importante, às vezes até o profissional ou o cliente saber, todo e qualquer produto é sempre separado como se fosse uma amostra dele num grande estoque que eles têm lá, separado por lote, tudo direitinho. Porque se por um acaso algum daqueles lotes, algum daqueles produtos você vir a ter algum tipo de problema, então você liga na empresa no saque, é para isso que existe o saque das empresas também, para você falar assim, olha, tive reação alérgica, olha, esse meu produto estragou, qualquer tipo de problema que você teve com o produto, você liga no saque, e aí, de acordo com o lote que tem, ela tem separado uma amostra daquele lote, e ela vai fazer alguns testes para ver se realmente houve algum problema com aquele lote. Inclusive nós temos aqui 2 produtos, deixa eu pegar aqui, 2 produtos criados pela Ivete Oliveira. Conta para nós um pouco desses produtos, Ivete. Bem legal. Eu não sei se por conta de muito tempo trabalhando na área de cabelo, eu percebo que a gente profissional antigamente não usava muito a luva. Então a gente tem muito contato diretamente com a química. E ao passar do tempo, nosso corpo ele vai se intoxicando, né? Então, hoje em dia eu criei alguns tipos de reações alérgicas que antigamente eu não tinha. Então, hoje em dia não é qualquer sabonete que eu posso usar, não é qualquer shampoo que eu posso usar. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Por quê? Né? E eu comecei a perceber que muitas clientes também estavam tendo esse tipo de problema, né? Então, eu comecei a pesquisar alguns tipos de produto. E na pandemia, o que aconteceu? Eu estava finalizando minha faculdade, eu tive a queda de cabelo muito grande, que na época ninguém sabia por conta do que estava acontecendo, né? E aí ninguém sabia muito sobre a Covid, o que era, como funcionava dentro do corpo da gente. Então eu comecei a estudar, virava noite, dia e noite, pesquisando o que estava acontecendo comigo, porque eu sempre explicava para as pessoas, falava sobre a tricologia, sobre queda de cabelo, e para mim era uma coisa muito natural, que era a própria reação do corpo. Mas por que a Covid estava dando tanta queda de cabelo? E eu comecei a perceber que algumas clientes minhas também estavam reclamando, então não foi só comigo. Só que até então não tinha nenhuma pesquisa falando sobre, né? Então eu só comecei a pesquisar, e como por ela ser um vírus, então eu percebi que o nosso corpo ele estava reagindo daquela forma. O que acontece? Nosso corpo ele é muito inteligente. Quando você se alimenta, ele vai sugar todas aquelas vitaminas. Primeiro princípio de tudo é para o seu cérebro, coração e pulmão, que são os órgãos vitais, que sem ele a gente não consegue viver. E daí o que acontece? O resto que sobrar, ele vai mandar pro restante do corpo, que é pra pele, pra unha. Se o seu corpo tá ali lutando contra um vírus, então todas as suas defesas estão ali lutando, então não sobra pro restante. Então ele precisa mandar pro que é de vital no nosso corpo, coração, pulmão, cérebro. E aí você não sobra, então o seu corpo ele acaba ficando deficiente de algumas vitaminas. Então é aí que a gente acaba tendo a queda de cabelo, ou às vezes a unha fraca, e por isso que eu falo que o nosso corpo, o nosso cabelo, ele é reflexo do nosso corpo. Se a gente começar a observar
Se você tá com queda de cabelo, ou com cabelo muito oleoso, ou com cabelo muito seco, ou se ele tá tá com queda, né? Ele tá já te dando uma resposta, tá te avisando que tá com alguma coisa, com algum problema dentro do teu corpo. Então você precisa investigar isso. Fazendo o quê? Indo buscar um médico para poder fazer todos os exames e realmente ver se você não tá com nenhum problema hormonal, se pode ser algum problema emocional, que isso pode também causar muito isso. Alguns tipos de medicamento, algumas anestesias que a gente toma também faz cair cabelo. Então, tem vários fatores. Então, precisa ser feito um diagnóstico antes do paciente, antes de você dar um tratamento para ele. E existem poucos profissionais na área, hoje em dia, dessa área de tricologia realmente, né? Então, eu fui buscar a fundo. Então, quando eu percebi que era por conta de eu ter tido Covid, então eu fui buscar alguma coisa que energizava, que fortalecesse aquele meu bulbo capilar para que meu fio do cabelo crescesse ainda melhor. Então eu criei uma fórmula que eu mesma fazia em casa, que era alguns óleos que eu cheguei nas propriedades dele, e eu fazia esses óleos em casa, eu comecei a usar e comecei a perceber melhora. E aí, assim, eu comecei a usar nas minhas clientes também. E nisso elas começaram a me pedir, e eu não estava dando conta de fazer esses óleos em casa, esse meu craque capilar, que era na época, esse meu trabalho eu não estava dando conta. Então eu busquei uma empresa que fizesse o produto para mim e tudo com o registro na Anvisa, tudo direitinho, porque eu já sabia como era feito a terceirização em fábricas, quando eu trabalhei na outra eu descobri. E aí eu fui atrás de alguma empresa que pudesse fazer a minha fórmula realmente. Então eu fui, mandei a fórmula e consegui, inclusive, fazer o registro na Anvisa, tudo direitinho com o meu produto. Que legal. Esse é um tônico. Esse é um tônico. Isso. Que o tônico ele contém a gente fala que ele é natural porque ele não tem álcool e não tem nenhum princípio ativo de base animal. Né? Então ele tem a biotina, que ele ajuda a fortalecer, dar força para o cabelo. Ele tem o pantenol também, que é uma outra proteína para o fio do cabelo. Ele tem o extrato de café, porque o extrato de café ele ajuda a ativar a circulação na região. Então você vê que a base dele é toda natural. Ele tem o óleo de rícino, que o óleo de rícino ele é riquíssimo em vitamina E e outros fatores que ajudam no crescimento e fortalecimento do fio do cabelo também. Ele tem o extrato de bambu, que o extrato de bambu, ele é um hidratante natural. A gente não conhece muito, então quando eu fui pesquisar sobre esses produtos, eu descobri tanta coisa super legal. O extrato de bambu, na Europa, algumas fábricas, hoje em dia eles já trocaram os canos das fábricas por cano de bambu. Porque o bambu, ele consegue ser como se fosse um filtro natural. Ele te retira todos os metais pesados da água. Então, ele é maravilhoso. Para o nosso cabelo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse uma película protetora. Tudo que está dentro não sai e tudo que está fora não entra. Então, ele forma como se fosse essa película protetora. O extrato de bambu, ele é maravilhoso. E a gente tem a bardana também na composição. Bardana, o que é? O picão. Que antigamente a gente usava muito banho de picão, né? Nas urticárias, nas coceiras. Então, para quem tá com um pouquinho de coceira, vermelhidão, um começo de dermatite, ele também ajuda a diminuir esse vermelhidão, acalma a pele também, né? E tem a queratina hidrolisada, que também é mais um outro produto para poder dar força no fio do cabelo. Nossa, é bem legal. Show de bola. E esse outro produto é uma vitamina? O que seria isso? Isso, eles são um complexo vitamínico, porque a princípio nos meus estudos eu percebia que como a gente não estava tendo uma suplementação, nosso corpo está lutando com o vírus, então a gente acaba precisando de uma suplementação. Muitas pessoas também, por estarem trancadas dentro de casa, acabavam tendo que optar, eu percebi isso muito até no pessoal mais periferia, essas coisas assim, optar por comer apenas uma vez ao dia. Eu vi muito esses relatos. E a pessoa acaba diminuindo a suplementação e acaba o quê? Tendo queda de cabelo. Fica nervosa porque tá tendo queda de cabelo, cai mais ainda, né? Então aqui o extrato esse complexo vitamínico, ele ajuda a repor um pouco dessas vitaminas que seu corpo não tá produzindo e não tá recebendo através da alimentação, né? E uma coisa que ele é muito importante, ele tem todos os complexos B e inclusive o ácido fólico, que ele fortalece os ossos, e é uma coisa que a mulher, principalmente, a gente perde muito
quando você está na gestação. Na E o médico, inclusive, manda a gente tomar, né? E é um princípio ativo que ajuda muito ao fortalecimento dos ossos e do cabelo. Então, é uma coisa que a gente deveria suplementar sempre, é o ácido fólico. Então, tem também a vitamina C, a vitamina E, zinco, selênio e a vitamina A também, né? Então, ele é um produto que ele é bem completo, né? Um suplemento completo para que o homem ou mulher possa usar.